Falando já, né, de novo céu e nova terra, pastor Fabrício, então eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco mais sobre esse assunto, para que nós possamos aqui conversar, bater um papo, é contigo. Amém, apóstolo, amém. Nós temos então a narrativa de um novo céu, de uma nova terra, um lugar preparado por Deus para que possa resistir à eternidade. Então, o apóstolo João viu esse novo céu, ele viu essa nova terra. Ele relata que é um novo, no grego, não é new, de novo, mas é uma palavra que simboliza renovo. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, esse novo, porque ele foi reformado. Por isso que é importante nós termos o texto em grego e entender exatamente o que está escrito e qual é a intenção do autor. É um novo mundo e não um outro mundo. As pessoas pensam que esse novo céu, nova terra, é o significado de vamos morar para sempre no céu. Não. Quando o autor está dizendo, ao invés de ele usar o grego neo, ele usa o grego kainos, ele está então se referindo a algo que foi reformado. E o que foi reformado? A Terra, essa Terra, esse planeta. E quando a gente fala isso, algumas pessoas pensam até que a gente está falando sobre algo herético, e de maneira nenhuma. Nós temos comprovações através do próprio texto no original, reafirmando que é essa terra reformada. É um novo mundo e não um outro mundo. Não se trata de irmos morar nas nuvens, não é isso que está expressando o apóstolo João ao escrever esse novo céu e essa nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e já não existe mais. Ele não está dizendo que o universo deixou de existir, que o universo foi completamente destruído. Ele está dizendo que foi reformado, foi purificado e retirado todo o mal que havia nele. Quando vai acontecer isso? Quando será isso? Sim. Isso será depois do juízo final, que onde o diabo vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde seus anjos também serão lançados e também todos os seres humanos que optaram por segui-lo, eles serão lançados nesse lago que arde com fogo e enxofre. É muito importante também dizer que há uma diferença entre o milênio e o estado eterno. O milênio será um tempo em que Jesus vai governar aqui nesta terra durante 1000 anos, na Jerusalém atual, onde ele vai governar a partir dali. Não é disso, nós estamos falando do estado eterno, que vai acontecer após o juízo final. Por isso, lá no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1, o apóstolo João diz: Eu vi um novo céu e nova terra, renovado. No grego, kainos. E como será isso, pastor? Como será esse novo céu? Como será essa nova terra? Apóstolo, o termo usado aí para novo céu e nova terra dá a ideia de um novo mundo, ok? Não um outro mundo. A ideia é que Sim, essa terra, quando choveu o fogo na batalha, que destruir tudo, o que não será destruído serão o ouro, prata e pedras preciosas, correto? E isso faz parte do novo que será feito? perfeitamente. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, ele expressa bem isso. Ele diz assim que toda a criação aguarda ansiosamente, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam manifestos, sejam revelados logo. Então, até o planeta. Veja que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, lá não está só as pessoas, lá está todo o cosmos, lá está todo o universo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que perecer? Porque existem pessoas, existem anjos e existem coisas que vão perecer. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça. E ele está dizendo que a própria terra
A própria natureza tem essa expectativa. Quer dizer, a natureza, que é vida, as plantas, né, os animais, eles têm essa expectativa. Então, como será? Será, obviamente, uma criação liberta do pecado. Então, Deus não vai matar todo mundo, destruir tudo. Não, ele vai usar o que tem, separando apenas o joio do trigo, separando o mal do bom. Então, esse corpo nosso que é terreno, que ele é mortal por causa do pecado, ele precisa morrer para que a nossa alma venha habitar um corpo glorificado sem pecado. Então, por que a morte é necessária? Para que nós possamos trocar de corpo, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, para que possamos entrar nesse novo céu e nessa nova terra, porque nesse novo céu e terra não poderá entrar o pecado de forma alguma. É por isso que a carne e o sangue não vão herdar esse lugar, porque não é permitido a entrada do pecado nela. Então a soberania de Deus será revelada quando ele purificar toda a criação que Satanás tentou destruir. E ele vai transformar tudo isso num paraíso espiritual, removendo todos os efeitos do pecado. E essa imagem, ela tem uma expressão muito boa de como será essa nova terra. Não terá nela mar, como disse o próprio versículo. Muita gente tem uma ideia completamente equivocada acerca do que é essa nova terra. Eles imaginam um paraíso espiritual, essa ideia que foi difundida desde a Idade Média, onde esse paraíso futuro era sempre retratado como um lugar nas nuvens, onde as pessoas vestidas de branco ficariam flutuando, tocando harpas, onde a gente estaria nas nuvens, caminhando nas nuvens. E a realidade não é essa. E essa é a próxima pergunta, já que o senhor está entrando nesse assunto, como nós viveremos nessa terra? Porque as pessoas Sim. acham que lá nós não vamos trabalhar, que a gente vai ficar todo mundo ocioso. E eu tenho uma coisa para falar também, que no início, quando Adão pecou, o homem recebeu um castigo, né? Viver do suor do seu rosto. Porque o homem ele já trabalhava, né, pastor? O Adão ele já trabalhava antes do pecado. Só que ele tinha um corpo glorificado. Então ele não tinha essa fadiga, ele não tinha esse cansaço, ele não tinha esse envelhecimento. Então o suor do rosto foi um dos castigos que o homem recebeu devido ao pecado. Nesse novo céu, nessa nova terra, nós vamos trabalhar lá. Nós vamos ter uma vida lá, debaixo do domínio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, completamente num reinado perfeito e justo, né? Essa questão aí, então, de ficar na rede dormindo lá, passeando, pegando florzinha, não que a gente não possa ter isso também, mas isso aí não existe, né? Como é que a gente vai viver lá? Essa ideia de a gente estar flutuando ali nas nuvens é uma questão que a gente pode afirmar que não é bíblica. Não há base bíblica de forma alguma para isso. Bom, eu quero até fazer um parênteses que eu senti do Espírito Santo para fazer, porque talvez alguma pessoa que estiver assistindo esse vídeo, seja agora ou daqui 10 anos, não importa, vai falar assim, mas Jesus disse que ia preparar morada nos céus para nós. Agora vem o pastor Fabrício, vem o apóstolo Paulo dizendo que não vai ser no céu. Como assim? Então eu senti do Espírito de esclarecer isso, para que as pessoas não tenham confusão, e eu vou responder a pergunta que o senhor fez. Bom, em primeiro lugar, quando Jesus disse em João 14, eu vou preparar morada para vocês, ele estava se referindo a uma linguagem do arrebatamento que levaria eles para as bodas do Cordeiro, onde seria o casamento entre o noivo e a noiva, e também lá haverá o tribunal de Cristo. Então, há um lugar chamado paraíso, que é o terceiro céu, onde vai acontecer todas essas coisas. Então, Jesus foi preparar um lugar, ou seja, foi preparar esse lugar para o casamento, como o noivo faz com a noiva. Ele paga o preço pela noiva, depois ele vai.
E ele só volta a ver a noiva novamente no dia do casamento. E aí, lá nesse lugar, no céu, é que nós vamos estar para poder celebrar o casamento celestial, as bodas do Cordeiro. Vamos participar da Santa Ceia com Cristo lá. Vamos primeiro ser julgados no tribunal de Cristo. E as pessoas que já partiram aqui dessa terra estão exatamente nesse lugar agora. Todas as pessoas que partiram, que acabaram falecendo, estão lá agora. Então elas estão nos braços de Cristo e nem adianta tentar perguntar para elas se elas querem voltar para cá, porque elas não vão querer. Amém. Elas podem ter muita gente que elas amam aqui, elas poderiam ter muitos sonhos aqui, mas na hora que elas chegam lá e vê toda aquela glória, vê toda aquela obra, vê o noivo, vê todos aqueles personagens que nós só lemos na Bíblia, e eles já entendem um pouco mais a respeito da vida e da morte, eles sabem que é só uma questão de tempo para a glorificação, para a ressurreição, ou seja, para o reencontro com seus parentes aqui. Então, quem está lá agora no terceiro céu, que é o paraíso, que não é o novo céu e a nova terra, não é o novo céu e a nova terra, quem está nesse paraíso está apenas aguardando a ressurreição. E não estão aguardando sozinhos. Lá está com eles Jesus Cristo, está Abraão com eles, Moisés, o apóstolo Paulo, Pedro. Agora, imagine só você tendo a oportunidade de estar no céu ao lado de Jesus Cristo, ao lado de todos esses personagens. Você acha que tem sofrimento lá? É só coisa boa. Então quem está lá não quer voltar tão cedo, a não ser quando voltar com Jesus na sua segunda vinda. Aí é lógico que todos querem estar onde Jesus estará. E como Jesus voltará para a terra para reinar por 1000 anos, então todos os mortos ressuscitarão também e eles vão deixar de habitar esse céu. Quando é que a gente vai sair da terra de novo? No juízo final. A gente vai para uma outra dimensão, para um outro lugar, onde os ímpios serão julgados e nós julgaremos juntos. Nós já até tratamos sobre isso quando nós falamos sobre o juízo final, em alguns programas passados, nós falamos a respeito disso, que aí, enquanto isso, enquanto está acontecendo o juízo final, a Terra está sendo reformada. Então, a Terra está passando por esse processo de reforma para, depois que terminar o juízo final, nós retornarmos para essa Terra sem pecado, até a Terra não vai estar mais amaldiçoada. Então, o apóstolo disse a respeito do trabalho, foi a maldição de que a terra que antes dava para Adão, dava para Eva, sem esforço, o fruto da terra, a terra agora é amaldiçoada, ela produz abrolhos, cardos e espinhos, e para que o homem possa tirar o seu sustento, ele precisa forçar a terra para que ela dê. Exemplo, você não precisa plantar carrapicho, você não precisa plantar ervas daninhas, nasce sozinha porque a terra produz agora, sem esforço, coisa ruim. Agora, se você quiser plantar morango, então vai ter que forçar a terra a te dar morango. Quando você força a terra a te dar morango, significa que você vai ter que se esforçar, você vai ter que suar para poder fazer a terra te devolver. Isso não vai acontecer na nova terra. Por quê? Nesse novo céu e nessa nova terra já não haverá mais pecado, vai ser uma sociedade perfeita, sem a influência do pecado. Lá não estará Satanás para tentar, não estará adversário para acusar, não haverá ídolos, não haverá demônios, não haverá nada disso, está completamente purificada. As pessoas possuem dúvidas, apóstolos, específicas. Muitas pessoas já me perguntaram coisas bem curiosas, como, por exemplo, lá haverá esportes? Como que vai ser a tecnologia? Haverá internet? Teremos alimentação? Então, é a dúvida das pessoas. Como a palavra de Deus não responde a todas essas questões tão específicas, mas ela responde de uma forma mais generalizada, o que nós entendemos é que sim, haverá um tipo de alimentação, sim. Tanto que diz que as folhas da árvore da vida
servirão de alimento e para a saúde das nações. Então nós já aprendemos mais uma coisa: haverá nações nessa nova terra. E a respeito dessas perguntas mais específicas, como haverá esportes, com certeza haverá algum tipo de lazer. Essa ideia de adoração 24 horas, como se nós estivéssemos num ministério de louvor e tivemos que ficar adorando 24 horas, também não é bíblica. Quem é que adora 24 horas sem parar? São os 4 seres que estão diante do Cordeiro e que estão diante de Deus, é que vão adorar 24 horas sem parar. E os 24 anciões, que são 12 apóstolos e 12 representantes da tribo de Israel, também vão estar em adoração por mais tempo do que toda a humanidade. Mas a humanidade nessa nova terra será dividida por nações. E essas nações terão suas tarefas. Elas não ficarão ociosas. O que nós sabemos que haverá é uma unidade muito grande. Haverá unidade entre todos os povos. Nós seremos uma única família, com Jesus reinando, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Isaías, com Paulo, com Jeremias. Nessa nova terra, nós teremos essa comunhão perfeita. E o que nós sabemos também que nós não teremos lá? Lá não haverá lágrimas, isso está lá no capítulo 21, versículo 4, está dizendo assim, ó, não haverá mais lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá morte, porque essas coisas já são passadas, já ficaram para trás. É por isso que lá, Isaías capítulo 65, no versículo 17 ao 18, combina muito bem com Apocalipse 21, porque ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então quer dizer que até a memória no novo céu e na nova terra será apagada a memória das coisas ruins. Nós não nos lembraremos mais das coisas ruins de pessoas que foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A árvore da vida vai estar passando no meio dela o rio que corre do trono de Deus. Essa árvore da vida é coisa maravilhosa. Então, diz que nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos, que nesse lugar não haverá nenhuma maldição, que nós veremos Jesus face a face, e que o nosso trabalho, a ocupação que nós vamos fazer lá, será simplesmente algo que glorifica a Deus, que dá prazer, que gera satisfação. Nós não trabalharemos mais por esforço, não haverá mais essa necessidade, que será prazeroso e que vai glorificar o nome do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, pastor, que coisa tremenda. Olha aí, gente, você não pode deixar de compartilhar essa live de jeito nenhum. Seus amigos, parentes, familiares, eles precisam saber disso. Eu acho que tem muita gente que nunca ouviu falar a respeito desse novo céu, dessa nova terra, da forma que está sendo falado aqui. E a próxima pergunta que eu quero fazer para o senhor é: como será o nosso corpo nesse novo céu e nessa nova terra? Excelente pergunta, apóstolo. O apóstolo Paulo é bem esclarecedor nesse sentido, principalmente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar sobre isso no versículo 50 ao versículo 54. Diz assim, que nós teremos um corpo glorificado, nós teremos um corpo que será imortal, que será incorruptível, sem corrupção, sem pecado, e também indestrutível. Ele será resistente ao tempo, ele não será aquele corpo débil, que nós seremos transformados. E quando ele chega até os 54 ali, ele explica que esse corpo ressurreto será semelhante ao corpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo traz essa ideia de que será um corpo semelhante ao corpo de Cristo.
um corpo que Jesus pôde até ultrapassar a parede, ele se alimentou, ele comeu pão e peixe, então será um corpo com uma estrutura capaz de resistir à eternidade. Ele vai permanecer, não haverá morte, não haverá dor, não haverá defeito, não haverá enxaqueca, não haverá dor de cabeça, não haverá câncer, não haverá mais nada disso. Deus preparou para nós um corpo glorioso, poderoso, indestrutível, é o que Deus tem preparado para nós. Então, quero mais uma vez alertar a nossa audiência. Todas as pessoas que partiram desse mundo, que deixaram essa terra, elas não deixaram de existir. A alma delas está viva, não está dormindo, está acordada, está junto com Cristo, só aguardando a ressurreição, quando eles vão receber esse novo corpo. E eles virão com um corpo sem defeito, um corpo glorificado e indestrutível. Eu quero abrir aqui um parênteses também para falar sobre aqueles que infelizmente rejeitam o sangue de Cristo. Aqueles que não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo o que Ele fez na cruz do Calvário. A sua morte e principalmente a sua ressurreição. Porque na sua ressurreição vem a vitória e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Agora, isso é uma oportunidade que Deus dá para todo ser humano, para que esse ser humano, através de aceitar, reconhecer isso que nós estamos falando, venha poder fazer parte dessa gloriosa bênção, que é o novo céu, a nova terra, e daqui a pouco a gente vai falar da capital desse novo céu e nova terra, que é a Nova Jerusalém. Infelizmente, as pessoas que elas rejeitam a Cristo, que elas rejeitam essa conversão ao Evangelho, o sangue de Cristo, essas pessoas ao morrerem, elas também vão para um lugar chamado Hades, Seol, e tem aqueles anjos que foram aqueles anjos caídos que estão num lugar chamado Tártaro. E essas almas que estão ali, elas também ressuscitarão para o dia do juízo. Elas também terão um corpo diferente. Só que essas pessoas, em vez de elas entrarem aonde nós vamos falar agora, nesse novo céu, nova terra, com essa capital que é a Nova Jerusalém, essas pessoas, infelizmente, segundo Apocalipse 21:8, essas pessoas receberão também uma parte que caberá a elas. E essa parte que caberá a elas é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não é para lá que Deus quer que eu e você nós venhamos ir. Deus quer que nós venhamos estar nesse novo céu, nessa nova terra, nesse lugar de paz, nesse lugar de alegria, nesse lugar perfeito, preparado por Deus, nesse renovo. A Bíblia fala muito sobre o renovo. E Deus realmente, Ele está renovando a terra para que nós venhamos voltar a viver o novo de Deus para as nossas vidas. Então, aceite o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração, eu e o pastor Fabrício, a respeito dessa confissão. E essa confissão com certeza vai garantir a você essa santificação inicial. Depois você vai ser aí uma pessoa que o Espírito Santo te levará a participar de uma congregação, de uma igreja que prega a palavra de Deus, e ali o Senhor Deus vai cumprir tudo que Ele tem para a sua vida. Você ouvindo e obedecendo, tendo esse alinhamento com a palavra de Deus. Tá bom?